Olá, galera, aqui é o Jorge Lima, do Piraú Pensante. Estou aqui com o nosso saudoso Zé Maria Tabosa, corta, nosso saudoso Zé Maria Tabosa, para fazer essa entrevista sobre política de bairro. Queria agradecer o Zé Maria primeiramente por fazer essa entrevista. Mais uma vez, a gente já tem uma entrevista no YouTube com o Zé Maria. Ele conta toda a história da vida dele, apresenta um livro muito interessante que ele tem, mas dessa vez a gente vai focar na política de bairro, que é um assunto que ele não ama. Ele vivencia a política de bairro, tanto seus lados positivos, lados negativos. Ele é um dos maiores conhecedores, julgo ser um dos principais conhecedores de política de bairro aqui da história do Ceará, não só aqui em Fortaleza, porque ele foi o pioneiro, esteve no desenvolvimento de bairro muito antes de existir o que hoje a gente conhece como a Femocop e diversas outras instituições de bairro aqui em Fortaleza. Vamos, Zé Maria. Primeiramente, gostaria que você só falasse um pouco sobre você, para quem ainda não me conhece, um pouco da sua trajetória e definisse o que é política de bairro. Boa tarde a todos. Meu nome é José Maria Tabosa. Minha profissão era sapateiro. Hoje eu sou aposentado. Nasci e criei, moro aqui no Pirambu. Sou pai de 2 filhos, sou avô de 2 netos. Fui casado, 54 anos. Minha companheira era Lenita Moreira Tabosa, está com 6 anos que faleceu. Mas eu tenho uma filha, Eliette Moreira Tabosa, tenho um filho, Grande Moreira Tabosa, tenho um neto, Maico Tabosa, e tenho uma neta, Mariana Tabosa. Esse é o início da nossa conversa. Eu nasci e me criei aqui no Pirambu, 41, moleque de rua aqui no bairro. Ainda hoje moro aqui, graças ao Criador. Sou feliz por isso, sou feliz porque moro na comunidade. Né? E a gente não tinha muito essa pretensão de movimento de bairro. Só que eu, com 14 a 15 anos, o meu pai, que veio de Calcaia e se encontrou com minha mãe aqui na Tijubana, que é aquela rua paralela ao cemitério São João Batista, ali perto da empresa Vegas. Não sei como carga d'água, eles se encontraram. Casou. E veio para cá, para o Pirambu, em 38, ou foi 39. No final de 38, começo de 39. Aqui. Nasceram 16 filhos. Desses 16 filhos, apenas vingou 3. Por hora só tem 2 vivos, é eu e minha irmã. Porque os outros todos já apareceram, morreram. E a gente passava uma necessidade terrível no bairro, né? Como sempre, ainda hoje a gente passa. O sofrimento da gente vem dentro do mundo é mundo. E com 14, 16 anos apareceu aqui umas pessoas que diziam que as terras eram deles, né? Só que quando houve a seca, de 32 até mais ou menos 44, 45, muita gente vieram ali de Pacatuba, para cá, que descia na estação do Altar Bonfim, outros vindo de Camusim, Sobral, descia ali. A antiga estação do Matador, né? Descia ali na estação ali do Antônio Bezerra. E o Getúlio Vargas, com esse problema que houve em 1912, quando o Accioli era governador, matou um bocado de pessoas aqui em Fortaleza, principalmente crianças, eles criaram os conjuntos habitacionais. E o primeiro bairro que foi desapropriado aqui em Fortaleza foi o Morro do Ouro, aquele bairrozinho que tem ali, perto do Chico da Sucata. Aqui termina, tem... hoje é Jataí, né? Mas antes era Zé Bar. Hoje a Avenida Jataí. Jataí. E aí foi o primeiro bairro. Por quê? Porque eles criaram a LBA, Legião Brasileira de Assistência, LBA, Legião Brasileira de Assistência. E lá eles criaram 70 e tantas moradias ali de lado com a rua Teófilo Gugel. E as pessoas que moravam no Morro do Ouro era para ser remanejado para lá. Só que o pessoal não aceitaram. Então entrou outras pessoas nesses conjuntos. E aí, como havia muita gente que tinha vindo desses cantos, tanto de Pacatuba como de Camusim e outros locais do norte e do sul, para cá, para Fortaleza, se abrigaram, procuraram um abrigo aqui na área do Pirambu. E conversava com o comandante da Marinha, a Capitania do Esporte, e eles autorizavam as pessoas fazerem as moradias, né, os barraquinhos. O barraquinho começou ali da onde é a Marinha, para cá, né? Que é ali a Cacima dos Pombos, tem o Clube dos Índios, e dali onde é a Areninha, ou seja, o Guilherme Arruda para trás, até a beira do mar, tinha 5 ruas, São José, São Pedro, São Francisco, foi uma divisa do Marina Park e lá do Carlos do Posto, invadido os espaços, né? E só tem a Santa Elisa já no final com a leste-oeste. O que é que acontece? Quando foi mais ou menos em 52 para 54, apareceu 2 donos de terra daqui do Pirambu. Eu estou começando daí, porque aí é como foi o início da minha militância. Apareceu os Carvalho, e dali da Francisca Laço até a Barra do Ceará, ou seja, o Mangue, ele dizia que era dono, que é os Vila Velha, os bairros Vila Velha, e os Boris, e os Bragatores. E ficou dali da Francisca Laço até a Marinha, né? Até o Morro Santa Terezinha ali, perto do Marina Park, que tem ainda aquele morro ali, ainda tem aquelas moradias. E ele dizia que era dono dessas áreas, né? Só que a política partidária sempre esteve no meio da confusão, até hoje, e não sei até quando vai. Havia o PTB aqui, e o dono do PTB era o Carlos Gereissati, pai do Tasso Gereissati, e tomava de conta do Lorne, era aquele navio que transportava carga. E ele tinha o livre-arbítrio de usar o Lorne para fazer os contrabandos dele. Ele era contrabandista de linha de carne do sol e
mercadoria, não pagar imposto, era contrabandista. E o Vicente Boca Rica era presidente da comissão municipal do PTB de Fortaleza. Então, o Carlos Gereissati era o presidente estadual e o Vicente era o presidente municipal. Só que o Vicente Boca Rica morava aqui no Pirambu e trabalhava no Carro de Porto. E aí ele fez as articulações lá dele e começou aí a luta no bairro para provar que as terras não pertenciam a esses dois homens. E eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos e eles mandaram um convite, nós tínhamos mais ou menos umas 2.000 pessoas aqui. Talvez tivesse umas 1.000 famílias, né? Talvez tivesse umas 3.000 pessoas por aí. E era só dali da Marinha. Não chegava nem até ali a Igreja Nossa Senhora das Graças, mas chegava mais ou menos até ali a Maristoda. Em algumas casinhas descia mais pra lá. Nessa época já existia a Igreja Nossa Senhora das Graças? Não, não existia nada. Não existia nada. Era só morro. Só morro. E a gente tomando banho de areia, brincando. E assim nós fomos para a reunião. Quando nós chegamos lá, ele expôs o que era que queria, né? E nessa exposição, meu pai não gostou muito. Ele disse que aquilo ali era assunto de comunista. Como sempre. Aí eu... Fantasma do comunismo. Eu gostei e fiquei, né, indo nas reuniões. Aí eles me tornaram como concorrer. Eles faziam os convites, né? E eu ia entregar nas portas das casas no dia das reuniões. E essa reunião cresceu de uma maneira forte, de uma maneira muito forte, e veio o apoio dos partidos que se dizem de esquerda, porque para mim, né, eu não concordo com o negócio de esquerda nem de direita, porque tudo é o capitalismo. Então esse negócio de esquerda e direita é o mesmo fator, né? É a mera coincidência. São PCCs, planos e cargos de carreira, oligarquias hereditárias que passam de filho para neto, de neto para bisneto, só ainda quem eles querem. E aí nós conhecemos que todos os partidos têm dono, mas tinha o PTB, que era do nosso amigo Vicente Boca Rica, mas também tinha a UDN, que era do Fortuoso, que era da Lalinha. A Lalinha era uma vereadora, Maria Eulaia Rola, que tomava de conta ali onde é hoje o armazém da Pagmena. Ali era o campo, que era um antigo conhecido Tirol. E o exército ia fazer, tinha os morros ali, o exército ia fazer Tirol alto. E a Lalinha chegou por ali, se candidatou e assumiu uma responsabilidade, tomou lá umas terras lá e tinha lá umas vacas lá, tinha uma vacaria lá, tinha um curral, matava boi, vendia leite. E ela era quem também dava as cordas entre a UDN e o PTB. E o Fortuoso pertenceu ao grupo dela. Já o meu amigo Boca Rica pertenceu ao PTB. E daí era uma confusão tão grande, mas mesmo assim nós fomos para frente. E o PC, que nessa época não tinha PC do B, era PCzão, Partido Comunista Brasileiro, também entrou na jogada aqui, através dos operários que trabalhavam na oficina do Urubu, do ferroviário. Então, tinha vários companheiros aí. Eu, menino velho, não tinha muito bem aqui, mas estava no meio, estava inserido. E aí eles fizeram uma movimentação boa. A primeira coisa que ele fazia era cantar em Intentando Comunista, né? Quando fazia a reunião, eles cantavam em Intentando Comunista, eu vou me dar pão, não sei o que, aquela coisa estranha dos miseráveis. Mas mesmo assim, eles precisavam de ter apoio. E já estava grande, a confusão já estava grande. E numa das reuniões eles conseguiram pensar, avaliar e trazer uma pessoa mais neutra entre essa questão de partidária, né? E aí, alguém isenta, né? Mais ou menos isento, porque não existe isso. Não existe isenção. Não existe isenção. Aí apelaram para o Padre Hélio. Como que a política partidária e a religião não seja a mesma coisa. Porque quem matou Cristo, de acordo com os religiosos, foi a política partidária, os religiosos e o dinheiro. Os religiosos se articulou com o senador, e o senador arranjou dinheiro, então eles sempre estiveram no meio. Agora que vieram à tona, saíram mais do armário. Mas aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, eles sempre estavam contra. Aí trouxeram o Padre Hélio com essa linguagem de ele ser neutro, né? Porque era um padre. Ele era do Mucuripe, tinha se formado em capelão, ali na Marinha, né? E estava assessorando a Igreja dos Navegantes. Aí nós fomos numa comissão para lá, conversamos com ele, do qual eu também conheci ele, né? Em 55, mais ou menos 56, 57, mais ou menos 57, 56. 58 ele já estava aqui, né? 50, exato. Mais ou menos nesse período. Nós fomos conhecer com ele fez uma avaliação e depois mandou uma resposta que vinha. E veio, com a reunião. Quando ele chegou, ele se espantou-se logo com o negócio da Antônia Comunista, se arrepiou lá. Mas mesmo assim ele começou a participar. Quando ele veio participar, o irmão dele já participava também? Não. Aí o que é que acontece? Ele queria fazer alguma coisa com aquela linguagem dos cristianos, né? Do cristão, né? Aquela coisa. E aí ele chamou o irmão dele, o Geraldo Campos. Geraldo Campos veio, depois de um ano, ele veio assessorar ele. Ele conversou com o Geraldo Campos, que o Geraldo Campos tinha alguma articulação com o Jataí, e o Jataí era compositor. E o Geraldo Campos era, como é que diz, criador de música, né? Tem o compositor e tem o criador de música, né? Um é uma coisa e o outro é outra. E eles se encontravam, né? Tinha algumas, o Geraldo Campos fazia letra, o Jataí fazia a música, ele tinha essa articulação. Eles se encontraram e o Geraldo Campos convenceu o Jataí a criar o hino do Pirambu. Aí nós ainda não tinha nada de associação, aqui nós tínhamos essas lideranças, né? Apenas as lideranças que eram em torno do bairro, em torno da luta para provar que o bairro pertencia à União, né? O Grande Pirambu. Aí eles criaram o hino do Pirambu, né? Através de Jataí, do irmão do Padre Hélio Campos. E nessa formação lá, a intenção da comunidade foi perdendo força. Aí ficou o hino do Barriga Bebê, o Fortaleza, o Pirambu marchar,
somos pessoas humanas, temos direito que ninguém pode negar. O feito é nosso ideal, por ele todo faremos a reforma social. Pirambu. Essa música foi em cima de uma melodia do Exército, né? Exato, Pirambu, marcha, para o mundo melhor vamos lutar. O que é que eles criaram? O Jataí extraiu do hino, um hino lá de corporação militar, que era o Exército, e transformou nesse. E pegou até hoje. É conhecido, muito conhecido. E o que acontece? Nós começamos a luta, vamos procurar o pessoal do Antônio Bezerra, as paróquias de Antônio Bezerra, de Parangaba, do Mucuri, e de várias áreas para nos inserir na nossa luta. O que é que a primeira coisa que o padre, junto com a gente, fez foi criar os locais de concentração. Nós criamos o que? Arpoador, Casas Novas, Japão é onde eu estou, João 23, Lagoa Funda e Cacimba dos Pombos. Eram 6 locais específicos para a gente fazer as representações. E nós tínhamos as representações, eram 3 pessoas de cada área, e a gente se reunia e discutia, junto com as pessoas que inseriram de fora. E aí aconteceu que no dia 1º de 62 a gente conseguiu fazer a marcha do Pirambu, que chegou a 15, 20 mil pessoas, né? Tem jornal que diz que até 40, né? Não, aí é exagero, né? Aumenta e inventa. Entre 20 mil a 40. Aí não tinha. Metade ou dobro. Eram 15 a 20 mil pessoas, e naquela época, em 60, rapaz, período de 60, para a gente articular. Mas como tudo se envolve a política, nesse período estava o Brasil em convulsão social. E no caso, o Juscelino Kubitschek tinha terminado o mandato dele e tinha, naquela época, havia eleição para vice-presidente da República. Então se candidatou vários candidatos a presidente da República e vários candidatos a vice-presidente. Desses candidatos da República, quem ganhou foi o Jânio Squad, o homem da vassoura. E o vice era o João Goulart, porque tem mais votos que os outros. Aí se juntou o João Goulart e o Jânio Squad, né? E a confusão foi grande, porque o João Goulart o Jânio Squad só passou 8 meses e renunciou, né? E o João Goulart estava na China e o pessoal não queria, de maneira nenhuma, a participação do João Goulart, porque ele, dizendo ele que ele era comunista. Ia implantar o comunismo no Brasil. Ia implantar o comunismo, viagem, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, houve uma articulação política entre o Congresso, a Câmara do Vereador e o Senado, e conseguiram fazer uma articulação política que criaram o parlamentarismo. E esse parlamentarismo foi indicado o Tancredo Neves como parlamentarista e o Vigílio Távora como ministro da aviação. E conseguiram contornar isso, trouxeram o João Goulart, com o espaço de 8 ou 1 ano, fizeram o plebiscito e ganhou o presidencialismo. Voltou o presidencialismo. Isso prova que todo tempo foi a política, né? E como nós estávamos se preparando para fazer a caminhada, né, da marcha, né, do Pirambu, nós tínhamos essa ponteira aí, que era o Tancredo Neves e o Vigílio Távora. O Tancredo era o primeiro-ministro, né? E o Vigílio Távora, que era o ministro da aviação. E assim nós marcamos o dia e saímos com essa quantidade de pessoas aqui, com apoio logístico de caminhonete, de carroça, de burro, já aqui por centro da cidade. Aqueles balde de tripa, tudo frageado. Bem maguinho, tudo desnutrido. E nós fomos, né? Passamos aí pela igreja do meu nome é Nossa Senhora. Não, Nossa das Graças, não, mas Navegante. Pela rua do Filomeno Gomes, Avenida Filomeno Gomes. Descemos lá pra Catedral, fomos falar com o bispo. Quando nós chegamos lá, eu consegui ir. Eu era de frente, né? Era um menino velho. A coisa que mais me admirou era o bispo, que era o Dom Eduardo, apresentou ele, era maguinho assim como eu. Apresentou a mãozona dele com o anelzão do tamanho, nem sei de quem, pra gente beijar o anel. Depois de ter caminhado lá, muito cansado. Cansado de beijar o anelzão. Não sei qual era o mais valorizado, se era o anel, se era nós. Aí ele abençoou lá, que ele não era muito a favor dessa coisa do padre, mas quando ele viu a multidão, né? Aí ele recebeu a gente e tirou uns 3 ou 4 padres. Eu acho que até o Olegário estava no meio, o padre Olegário também tinha muita influência. E saímos para ir para o Palácio do Governo, que era ali na Praça dos Leões, ali onde é o Raimundo Sela, né? Hoje. E lá nós fomos recebidos pelo Vigílio Távora e pelo o nosso amigo Murilo Borges, que era o governo, né? A gente conseguiu convencer, né? Mostrou a dificuldade da gente. E lá foi tirada uma comissão para ir para Brasília. Nessa comissão não foi porque era de menor, ainda tinha aquelas coisas que a gente conhece, ainda tem hoje, né? Liberdade para os filhos de menor, viajar. E meu pai, meu pai. Souber que tá se metendo nesse negócio. Sabia, mas não sabia. E aí eles foram, as 8 pessoas, no caso, foram o Zé Pereira, o Miguel, o Adonardo, e outras pessoas que eu não estou bem lembrado aqui, mas foi uma comissão de umas 10 pessoas. Foram recebidos, já estava lá marcado audiência, foram recebidos pelo Tancredo Neves, através do Vigílio e tal, e lá mesmo eles fizeram lá a minuta da desapropriação do Pirambu e assinou, e eles já vieram com tudo pronto. E o pior de tudo é que quando a gente recebeu essa minuta, que foi fazer um levantamento mesmo... Essa minuta que caiu no decreto de lei... eu vou já colocar. Quando nós chegamos, que fomos levantar a questão dessa minuta, que é o decreto 1058, que fomos levantar o procedimento das informações que a terra pertencia aos Boris e aos Boris e os Carvalho, era tudo mentira. Era terra devoluta, não era nem terra da União, porque devoluta já é da União, mas era devoluta. E a gente descobriu também que nem a Marinha tinha nada a ver com isso aqui, porque existe uma lei, decreto do Dom Pedro II, Dom Pedro I, de 1800 não sei quando, que a Marinha só tem direito às terras marítimas 30 metros de onde lava a maré.
Até isso nós descobrimos. Aí nós fomos descobrir e descobrimos que todas essas terras que tem no Brasil e no Ceará são fruto de grilagem, através dos poceiros, que chegavam, cercavam, empossavam e criavam uns cartões e legalizavam aquilo ali para eles. Então, capitania hereditária, passa de filho para neto para bisneto, mas que também foi apossado, também era terra devoluta. E devoluta significa pertencer à União, como a União era eles mesmos, né? E os operários não são considerados como trabalhador como União, né? Os trabalhadores é considerado como mercadoria. Você tem que ser lapidado para servir o mercado do trabalho. Isso é a mensagem que eles botam nas escolas, nos ensina que a gente tem que ser lapidado, aí se prepara, se forma para ser mercadoria. Então não é tratado como pessoa humana, e como mercadoria sem valor. Porque quando você vai numa loja mercantil comprar um produto, o dono dá o preço dele. E eu que sou dono do meu produto, que é a minha força de trabalho, o patrão também bota o preço. Então a gente sai sempre perdendo. Compra do preço que ele quer e vende a mercadoria da gente, que é a força de trabalho, do preço que ele quer. Então nós sempre saímos perdendo para esse capitalismo, né? E aí nós descobrimos tudo isso. O que foi que nós fizemos? Aí começa a história da mobilização das associações de bairro. Por quê? Porque nós criamos a Junta de Conciliação, para que essa Junta de Conciliação, através do Conselho Geral, que eu fui o primeiro secretário do Conselho Geral aqui do Pirambu, ordenar as moradias. Você não podia passar de 5 metros, com 20 metros de casa e um quintalzinho de 5 metros, que dava todo 25. 5 de frente, 20 de construção e 5 tem que ter um quintalzinho. Você plantar uma plantinha, uma coisinha qualquer, tem de ter. Porque o que é que acontece? A ganância do ser humano dentro que o mundo é mundo, eu não sei qual é a vontade que tem, se eu tiver uma casa e tiver um pedacinho de terreno de lado, se eu puder tomar, eu tomo, né? Então aí, para que isso não acontecesse, nós começamos a criar. Nós criamos a Junta de Conciliação, e até hoje você deve notar que o Pirambu tem seus problemas difíceis, mas as casas são mais ou menos no padrão de 4, 5 metros. Poucas casinhas de união. Hoje é porque a gente sabe que a família cresce, né? Os religiosos sabem muito bem o que eu vou dizer. O grande mestre criador, o criador do céu e da terra, diz: cresceis e multiplicais na palavra do Senhor, não é em produzir gente, não. E a gente só vai pensar naquele e produzir gente. Hoje nós temos 8 bilhões de habitantes no mundo, não é verdade? Então nós vimos essa questão da ganância. E nós conseguimos segurar essa barra através da Junta de Conciliação e do Conselho, porque tinha a representação do Arcoador, a representação de Casa Nova, João 23, Japão, aqui onde eu estou, Lagoa Funda e Cacimba dos Pombos. Eram 3 representantes que iam para o Conselho Geral, que ficava ali onde o Colégio Moema estava. Por que nós fizemos ali? Porque quando nós chegamos, quando veio a desapropriação, com o documento em mão, a primeira coisa que nós tiramos dali foi a lalinha. E a lalinha tomava de conta daquele terreno ali todinho. Já não bastava o que tinha lá, onde hoje o depósito da Pague Menos, que era o imenso. Ainda tinha aquilo ali. Nós repulsamos e criamos uma escolinha lá e fizemos o primeiro local de acolhimento da liderança desses 6 territórios. E de lá nós... Isso foi mais ou menos em que ano? Isso foi em 62 a 64. 62 a 64. E o padre Hélio, também muito articulador, articulou com a grande guerreira mulher, Aldaci Barbosa. E Aldaci Barbosa era uma assistente social que trabalhava na fábrica Filomeno Gomes. E ela tinha uma visão, assim, menos escravitória, né? E essas fábricas naquela época, ainda hoje é desse jeito, escravizavam sempre os trabalhadores. Ainda hoje escravizam, né? Imagina naquela época, de 60, 62, 63. E ela fazia seu protesto. E o Filomeno Gomes botou ela para fora, né? De uns diazinhos. E o padre Hélio tinha uma articulação com ela, não sei qual era a articulação, mas tinha. Trouxe ela aqui para o Pirambu. E ela preparava todos os projetos. Nessa desapropriação, nós conseguimos vários projetos aqui para o Pirambu. Nós ainda não tem associação. Ainda não chegou ainda as associações, né? Mas nós tinha aqui o SECAI, que era dominado por Lalinha, que brigava com hoje o Cuca da Barra do Ceará, que era o... sei lá, estou lembrado aqui como era o nome lá. Aí então a Lalinha que mandava o SECAI. Eu fui lá conversar com ele, esqueci o nome dele lá. Ele falou exatamente isso mesmo. O Dedé Bahia, o Dedé. É o Dedé? Eu não sei se foi o Dedé. É um rapaz lá. Pois é. Aí ela era quem mandava. E porque havia uma divisão, ali onde era o Cuca, era um clube lá. Clube, eu não estou lembrando aqui, ele está nos pés. E só entrava lá as pessoas de paletó, aquelas coisas mais achegadas, né? E a Lalinha criou o SECAI, que foi criado ali na rua Jacinto de Mato, com 7 de setembro, onde eu nasci. De lá foi que veio para Não Céu das Graças, depois de uma série de tempo. E havia sempre essa confusão. Só que nós assumimos o local onde é o Museu Hélio Campos, onde é o Moema estava, e de lá o Daci Barbosa fez vários projetos. Nesses projetos nós fomos agraciados pela Alemanha, e veio a fábrica de mosaico, veio a cooperativa dos pescadores e tantas outras coisas que vieram aqui para o Pirambu. E uma das coisas mais importantes que nós conseguimos do governo foi que o Pirambu se tornou um local de educação. Porque nós somos um bairro que tem mais colégios. São 16 colégios. Isso é uma raridade
Nos bairros de periferia. No bairro de periferia. E isso a gente adquiriu e ainda não havia ainda as associações vendidas, porque eles tinham os territórios dos locais. Só que após essa confusão toda, a gente criou o 7º distrito, né? E você vê que o 7º distrito é porque tinha só 6 distritos policiais, né? Nós somos 7, né? Quer dizer, nós somos bem velhinhos. E o primeiro delegado aí foi o sargento... É outro que eu me esqueço, depois eu me lembro. E a gente, porque antes era um civil, que era o Arcanjo, né? Que ele era padeiro. E ele, a delegacia era ali onde é a Associação dos Cegos. Era ali a delegacia, ali na Praça Nossa Senhora das Graças. Mas nessa caminhada nós fomos melhorando a situação do bairro, né? Com esses territórios, né? Lagoa Funda, Caçamba dos Pombos, a gente, através de projetos, com apoio da Alemanha, da Europa, né? Uma parte da Europa, a França, né? A gente tinha muita... E aí, a nossa igreja era ali onde é a Nossa Senhora das Graças, que é a casa do Chico da Silva. Ali era a igrejinha. Aí o padre achou por bem criar a igreja Nossa Senhora das Graças como matriz. E aonde é que nós vamos fazer? Ali no morro, entre a Marcílio Guia e a Nossa Senhora das Graças. E ali era um campo grande, ali. Era um morro grande. E assim nós fizemos as estacas de lá para construir a igreja. E a gente precisava de doação. E as doações eram muito, chegava. Uma das doações maiores que nós achamos foi a vinda do que nós conseguimos trazer, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Não tem nem registro, né? Assim, fotográfico. Não tem. Cantou aqui para nós dois dias, um sábado e um domingo. E hoje é aniversário dele, né? Dois dias, um sábado e um domingo. E a gente conseguiu para fazer o dinheiro que a gente conseguiu fazer o piso da igreja e os bancos. O resto veio caminhando. Porque nós recebíamos da Alemanha aquelas doações, o óleo, né? Recebia o trigo, não sei o que, aquelas farinhas de trigo, aqueles bichos que a Alemanha mandava para o pessoal mais descamisado, né? O pessoal mais necessitado. Ele mandava aquelas coisas que a Alemanha sempre tinha, que era o arroz do bobô, e essas coisas. Trigo, óleo de soja, era óleo de... Não sei nem que óleo era óleo. Não sei se era de soja, era de milho, e outras coisas ele mandava. Era farinha, de fubá. E a gente dividia as cestas para o pessoal, né? Cada família que tivesse de um para lá, de filho, se dividia. Então, logicamente, aqui no Pirambu nós tivemos muita coisa até 64. Em 64 veio a ditadura civil, militar e religiosa. Aí a turma mais religiosa porque o Noel da Câmara, e a turma não fala dele, ao contrário, fala como Menescal, ele e o Teotão Virela, o Menescal das Alagoas, e o grande baluarte Dom El da Câmara foi quem deu impulso para acabar com a ditadura, mas foi eles que começaram. O Dom El de Câmara, antes dele ser oposição à ditadura, ele era A5 e também com, como é que chama, aqueles camisa verde? Os camisa verde e os integralistas. Ele fazia parte dos integralistas e da TPF, Família Cristã Religiosa. E como havia uma corrupção muito grande no Brasil, e eles diziam que o João Goulart era comunista, porque o João Goulart tinha feito uma reunião, que eu participei, não. 100 mil pessoas na Praça Mauá, do Rio de Janeiro. Essa foi uma das maiores manifestações. Daí para frente houve o golpe militar. E o padre Hélio se esquiando aqui, porque tinha havido essa passeada e estava vendo o golpe militar e estava indo todo mundo preso, aquela coisa toda. Eu, particularmente, não tinha uma ideia o que era. Aí continuamos aqui, meio escamoteado, né? Sem entender, mas o padre sabia, né? Aldaci Barbosa, que também tinha o padre Moraes, né? Tinha um bocado de gente que tinha conhecimento e informação. Mas nós, os pequenininhos, não tínhamos muitas essas informações. O que acontece? Nós não tínhamos associação. Não existia associação no bairro. Era isso daí, era as áreas do território. E as lideranças dos territórios, que era Lagoa Funda, Caçamba dos Pombos, era 3, era o Adonado, era o Miguel, cada um tinha suas lideranças, mas não era associação. Era o Conselho Comunitário do Grande Pirambu, através dos conselhos de área. E naquela época era considerado área, hoje é que é território. Eram as nossas associações. Só que como através desses projetos foi feito muita coisa, veio o projeto da OIT para organizar essas pessoas que eram liderança aqui no Pirambu, lá no Secai. Porque eles eram a liderança do bairro e eles queriam liderança mais longa, né? O OIT era a liderança do sindicato. Aí eles queriam também lideranças, não só partidária, mas como liderança do sindicato. Eu fui, né? Fui fazer esse curso de liderança do sindicato, né? O senhor já trabalhava... Eu era sapateiro. Comecei de sapateiro em 50, em 60, mais ou menos, 59, 60, porque eu acabei com as quermesses por aí, né? Aqui tem quermesse, né? E eu pedi lá uma música lá pro grupo nosso, e o locutor era irmão de um dos meninos que fazia parte do grupo, não deu, e nós atiramos carrapateiro, passou uma semana sem ter quermesse, porque queimou os transmissores lá tudo. E o papai pagou e arranjou um emprego para mim aprender a arte sapateiro. Eu era um sapateiro. Não tinha nada com o sindicato. Aí eu fiz o curso, né? E continuei no bairro, né? Fazendo as minhas atividades. Só que lá no sindicato estava a intervenção de 64. Olha como uma coisa, eu ia para o bairro e lá para fora. Estava a intervenção lá. O que é que acontece? O Neiva, era o delegado regional do trabalho, junto com o Jarbas Passarinho, que era o ministro do trabalho, interveio no sindicato sapateiro. Mas o sapateiro sempre foi perto da autoridade, né? Aí o que é que acontece? Fizeram lá uma articulação
e fizeram uma composição para uma chapa. E um dos sapateiros que morava aqui, fundo correspondente com minha casa, era o João Nogueira, sabia que eu fazia parte da luta do bairro e que eu era o secretário. Me convidou para mim ir para o sindicato dos sapateiros, né? Isso o Padre Hélio ainda estava manejando aqui. Nesse período de 68 não, 63, 63, peraí, não, 64 a 65, ele arranjou o projeto dos conjuntos habitacional aí do Cristo Redentor. Aí dessas casas aí que tem por trás do Zezão. Você conhece, né? Sim. Ele arranjou através da Coab, né? Naquela época era Coab. Esse projeto aí para nós fazermos em estilo de mutirão. Aí nós fomos fazer. Só que a confusão social não deixava ele não estar aqui dentro, né? Que foi a ditadura. Aí nós fomos para o sindicato. Não tinha nada daqui. Como é que surgiu aqui? Depois que eu fui para o sindicato, foi em 68, era no sindicato e no bairro. 68 estava pegando fogo em Paris, convulsão em Paris, né? E aqui. O padre já tinha acabado o lugar. Não, ainda não estava aqui. O padre não saía. Depois foi que eles cortaram o padre. O que é que acontece? Nós começamos a examinar que aqui precisaria da coisa ser mais evoluída, porque era um assistencialismo. Não era, como é que diz, política de consciência da pessoa humana, e sim consciência política, ou consciência assistencialista. Consciência social, não era consciência politizada. Não, era social, mas assistencialista. Era trazer trazer as coisas da necessidade que o governo dava e em troca ele fazia o como faz até hoje, né? A politicagem, né? Sempre que o Brasil foi Brasil, né? Eu dou com a mão direita, eu com a mão esquerda, então com a direita. E aí, esse assistencialismo nós descobrimos lá no sindicato, porque nós fomos eleitos, né? Houve uma articulação lá com o Neiva, né? E você já tinha terminado o curso e já estava... Já estava no sindicato, que a turma tinha me levado, mas o pessoal fizeram uma articulação lá, e o tesoureiro do sindicato era indicado pelo Neiva. Mas precisava ter uma diretoria, não podia ser só de acordo com a lei lá. Aí então ele fez uma articulação para criar a diretoria, ele ficando na tesouraria. Não saía da tesouraria, que era onde circulava. Onde circulava mesmo. Mó valor, tesouraria for da igreja assim, eu quero ser. Pois é o senhor capitalista. O que é que acontece? O cara que foi cotado para ser o presidente era o Edilson. Também o sapateiro, tudo era sapateiro. E eu, como fazia parte do conselho aqui, né, fui cotado para ser o secretário. E assim nós fizemos a diretoria. Só que no dia que fui dar posse, que é a Delegacia Regional do Trabalho, o cara que estava cotado para ser o presidente não aceitou. Disse que não queria ser o presidente. O tesoureiro não largava. Aí caiu na minha mão a presidência. Ninguém entendia por quê, né? Aí caiu na minha mão. Então só tem o Zé Maria. O Zé Maria é o secretário. Você abre mão da secretaria, passa para o presidente, passa a secretaria para o Edilson. Eu disse, não tem problema não, tanto faz um como o outro é a mesma coisa. Aí fiquei na presidência. Aí, meu filho, aí nós começamos a descobrir que a política era terrível. Terminei na cadeia. Eu terminei na cadeia. O Padre Hélio foi expulso daqui porque a política usou aquela articulação do Padre Caetano, que é o assistencialista. O Padre Caetano era assistencialista e a turma tem ele como Deus aqui. Mas é um assistencialista. E o Frei Mora outro terrível lá, na área da Nossa das Graças. E o Padre Hélio foi para Palmeira dos Índios, lá no Maranhão. Foi jogado por lá, o Darcy sabe não sei para onde. Ganhou o título lá, né? O Padre Moraes virou dom, né? O Padre Moraes passou a ser servidor público da UFC, professor, e ainda hoje ele é vivo. E isso foi a desavença do assistencialismo. Separou o bairro, né? Aí separou o bairro, criou o bairro Nossa Senhora das Graças e o bairro Cristo Redentor. Só que no decreto isso não é. Foi aí que nós começamos a criar as associações de 70. A Dalva, quando eu fiz a entrevista com a Dalva, falou. É aí que nós começamos a criar as associações de 70. Só que a Dalva nem existia. Ela diz isso, né? Ela não participava. Ela tem informações. O que é que acontece? Nós criamos as associações para impor o assistencialismo aqui entre o Padre Caetano e o Frei Mora. E isso daí foi um pau, apanhamos, com preso, o diabo, mas conseguimos fazer uma série de coisas que hoje nós temos mais ou menos umas 30, 40 associações que ainda estão em pé. E a gente tem, não tão regularizada, porque o assistencialismo é terrível, né? E a gente precisa de dinheiro para pagar as coisas, né? E a gente, dentro da associação, não recebe nada, né? Só gasta, a gente gasta do próprio bolso. Mas essas associações, nós começamos a luta, e em 79 veio a anistia, né? A gente, os presos políticos, e os bairros se movimentando, em todo o bairro. O pessoal aqui do Pirambu só saiu preso, porque a liderança daqui esconder a cabeça, igual a Vertus, que a turma de que a Vertus esconde a cabeça, né? Só saiu da luta o Zé Maria e terminou na cadeia. Mas mesmo assim, diz o pessoal que uma andorinha só não faz verão, mas caga como todo, eu caguei por aqui por dentro. E chegamos ao ponto de fazer essas associações e brigar com esses frades, né? E em 79 veio a anistia, aí nós criamos a associação Acuradária, criamos 23 de janeiro, criamos a Popular, criamos várias associações de peso. E o Sarney, que era o Tancredo Neves, que houve aquela briga no colégio eleitoral, para tu ver como tudo está inserido em política. Porém, nos educaram que a gente não deve discutir política. Mas tudo está na política. O Tancredo Neves fizeram outra articulação e o Tancredo Neves foi concorrer com o Paulo Maluf, né? Ou seja, o Paulo Maluf lá no colégio eleitoral, no Congresso. Né? Antes, o Dantes de Oliveira apresentou uma proposta das diretas já. Quando foi para o Congresso, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, perdemos a proposta do Dantes de Oliveira, que era direta já. Aí houve mais articulação e se criamos para fazer o colégio eleitoral, né? Para ser eleito o pessoal pelo Congresso.
Aí foi quem não é, quem não é. Aí pelo lado da Arena, que antes era a MDB, só tinha esses dois partidos, apresentaram o Paulo Maluco, né? Que é o Paulo Maluco. Né? Naquela época ele era o auge de São Paulo, né? Aí o Tancredo Neves e o Paulo Maluco. Aí o Tancredo Neves ganhou no colégio eleitoral. Só que em poucos meses ele criou uma desinteria no estômago, morreu. E o vice dele era o Zé Sarney, um grande ladrão da Arena, um rato de Arena. Quando viu o barco afundando, ele fugiu e foi para o MDB. Quer dizer, é de acordo com as conveniências. Tá? Conveniências. Aí ele ficou na presidência. Aí criou uma base de assistencialismo, aquelas coisas. Entre os assistencialismos, eles criaram o Fala Favela. O Fala Favela, que foi aonde nós criamos a SCP para a Associação das Entidades Comunitárias do Pirambu. Nós ganhamos aquele prédio, né, do Fala Favela, né, e criamos a SCP, a Associação das Entidades Comunitárias do Pirambu, para abrigar as associações, fazer as discussões políticas de lá. E nessas discussões políticas nós tivemos o ProRen, né, tivemos várias coisas aqui. E me diz uma coisa, Maria. Se você fosse definir a política de bairro e também falar da importância da política de bairro dentro das EIs, queria que você explicasse o que é a política de bairro na sua visão, o que é as EIs e a importância disso tudo nessa política interna, que é uma política mais local do bairro. Olha, gente, o problema maior é que a educação do país, ou seja, do Brasil, ele transforma nós em objeto. Ferramenta, né? É mercadoria sem valor. E o que a política do bairro era para ser uma política do controle social dos governos municipal, estadual e federal. Porém, eles criaram o assistencialismo que faz com que as pessoas se transformem no instrumento do que eles querem. O último exemplo, para não se alongar muito, tem aí esses agentes comunitários. O que é os agentes comunitários? Né? Tem os agentes de cidadania, Cidadania, né? agente de cidadania. O que é esses agentes de cidadania? É umas pessoas necessitadas, igual a mim, que precisam de uma cesta de alimento, alguma ajuda para transporte, se sujeita a isso, mas para fazer o que eles querem. Para fazer o que eles querem, né? O que é que eles querem? É que quando chegar a época das eleições, Todo mundo bate a palma. eles levam aquela quantidade de pessoas, acuando aquelas pessoas, dizendo, olha, vocês têm de votar em mim, vocês e a família, os amigos de vocês, porque se eu perder, vocês pegam as oportunidades que vocês estão tendo. Só que eles não falam, nem a gente tem informação dessas lideranças, que são formados, dizendo que se ele ganhar, mesmo que ele ganhe, sempre a Câmara de Vereador vai renovar no mínimo 40%. E esses 40% já são outras pessoas que ele tem de fazer a grade desses novos que vão entrar e aqueles que votaram nele, 50%, 60% ele vota sempre para fora. E a gente não entende isso ou não compreende. O que é que eu quero dizer com isso? Que a política do bairro, em termos de bairro, era para ser o controle social, mas é o assistencialismo das políticas dos governos, tanto municipal como estadual, porque o Tasso Gereissati usou aqui, junto com o Sarney, começou por aí, o governo das mudanças. Qual era o governo das mudanças? Dar o tique do leite para as associações. Os presidentes de associações iam buscar lá no SEAC esse tique de leite, tinha 100 pessoas dentro de uma associação recebendo aquele tique de leite, era 20 tique. O presidente de cada um tirava um tique. Aí 100 pessoas ele tirava 100 tique. Tirava muito mais do que cada um que só recebia 20. Com os 20 que ele recebia, era 120. Ele vivia bem. E assim é o pensamento da maioria da política que eu vejo nos bairros, assistencialista, porque o sistema capitalista nos ensinou de uma forma tão brutal, dentro que o mundo é mundo, quem manda é quem tem dinheiro, doido é quem não tem. Então o pobre vai dormir pensando em ganhar na lote para ricar, e o rico vai dormir sonhando em não ficar pobre. E aí é a confusão. Então quando o pobre se junta com um politiqueiro desse, ele está lá de lado com ele para mostrar para a comunidade que ele tem força, que está de lado com um político, uma autoridade. E que ele pode manejar muita coisa para a comunidade. Mas qual é a muita coisa que ele vai manejar para a comunidade? A necessidade. E essa necessidade está lá na CLT, quando nós criamos a CLT, a Constituição Federal. Não tem nada de graça, tudo é pago pelos nossos impostos. Mas como não há informações, e quem tem informação detém poder, a política do bairro é essa, assistencialismo, e não o controle social do governo municipal, do estadual e do federal. O interessante é que deveria ensinar nas escolas essa questão política mesmo, de como age dentro do bairro na questão política, porque teria um controle social, e está na Constituição, o poder do povo como controle social. O problema é que não entende, aí cai na política assistencialismo, que todo mundo, principalmente periferia, existem muitas pessoas necessitadas, mas o assistencialismo não pode gerir politicamente um bairro. Aí quando entra no assistencialismo, poucas pessoas são beneficiadas, enquanto a maioria não vai ser, e muitos políticos ganham em cima disso. É o político partidário, você vê na primeira gestão do Lula, criou o Bolsa Família. É um assistencialismo ou não é? Não é um assistencialismo ou não é? Aí eu pergunto, eu sou um dos fundadores do PT. Fui expulso do PT porque nunca aceitei essa forma de assistencialismo. Porque quando nós criamos o PT, nós criamos, os princípios dele, era para ir só até o legislativo. Nunca o executivo. Porque se fosse o executivo, nós podíamos cobrar o executivo, se nós era o próprio executivo. É aí, não é verdade? Então nós até o legislativo, nós podíamos cobrar do executivo a execução dos projetos. Mas aí dentro do executivo, ele cobrar de nós mesmos.
E Cara da nossa cara. hoje o PT, boa parte das prefeituras, agora, estão indo são do executivo, prefeitura, mas não tem legislativo, Não tem e fica na mão do legislativo. Agora, aí, Zé Maria. aí, só continuando aí com a política como é que dá o nome da comunidade, é que nós tínhamos, antes do golpe de 64, nós tínhamos o SPBC, né? Nas escolas, né? O SPBC, é uma coisa assim, não estou lembrado. Que ensinava filosofia nas escolas. Quando a ditadura chegou, até hoje, não se lê, não se discute mais filosofia das escolas até as faculdades. Por que tinha mais gente mais avançada naquela época? Porque ele saiu das faculdades, né? Com a mentalidade do que era o controle social. Hoje não, ele sai das faculdades, das academias, com apenas uma mensagem. Eu passei 8 anos estudando, gastando meu tempo, e tenho de adquirir esse tempo perdido, trabalhando para quem tem dinheiro. Ensinar a Grupo J. Macedo, a Grupo Edson Queiroz, e não voltar para o bairro onde ele mora, para ensinar aqueles que não têm informação. Eles vão ensinar quem já tem. Como cada vez, porque eles vão eles pensam como capitalistas, porque são formados como capitalistas, têm de se promover financeiramente. E a comunidade não dá nada. Já o Grupo J. Macedo, o cara que é um técnico essa técnica de informática, eles aproveitam, explorando eles. Daí os exemplos aí mundial, né? Os Google, não sei mais o quê, né? Só quem tem dinheiro é o dono, né? Os outros não tem nenhuma casa para morar. O que tem? Eu estou falando de tempo. E ele diz assim, você sabe por que eu tenho esse patrimônio? Porque trabalho. Como que 10 mil, 20 mil trabalhadores que trabalham com ele, sem vagabundo. Não tem nenhuma casa para morar. Quer dizer, é aí que eu coloco que a política para as comunidades, não só para o Pernambuco, mas para as comunidades, ela é retrógrada. Porque aqueles que deveriam se de liderança, fazer isso que eu estou conversando aqui com você, e ir para as comunidades, discutir isso, não. Vão sim, mas para tirar voto. Discutir a realidade do sistema, né? Não vão, porque eles são o sistema, participam dentro do sistema e fazem o sistema. E nem luta. Não quero. Eles tiram do sistema, se alimentam disso. O pior bandido que nós encontramos não é o bandido fora da lei que tem na favela. Que você vê que eu ando daqui da Marinha Barra, da Barra Marinha, a turma me pega por lá, no meio, tem as pessoas que me conhecem, não, Zé Maria faz parte da gente, tá, mas aqui não vai. O que é que significa? Eles se alimentam disso, porque o pior bandido não é o fora da lei, é o bandido dentro da lei. E a gente vai falar alto pra ele, de você está respeitando a autoridade, mete a feia na cara da gente, e ainda diz que a gente foi quem bateu nele, que a gente tinha um revólver, que a gente tinha uma faca. A gente vai preso, não vai condenado. Vai logo é condenado, de respeitar a autoridade. Você já viu por acaso um policial passar numa rua dessa aqui, dá bem um bom dia para o morador? Não dá. E quem é esse policial? Filho do pessoal da favela. Porque os comandantes são filhos dos que têm dinheiro. Nunca vi dizer que o comandante partiu de baixo, de saudade, subindo, não. O máximo que ele chega é tenente. Os comandantes já vêm lá de cima, que são os filhos do J. Macedo, do Zé Queiroz, e etc. Quando querem ir para lá? Então, como é que nós podemos ter uma política dentro de uma favela? Zé Maria, você teve educação de base política? Eu tive, porque eu sou inserido na luta, né? Então, como a gente é inserido na luta, ou seja, está sempre presente no dia a dia em todos os movimentos, que eu comecei em 58 e parti da época da Maria Luísa para uma construção de uma sociedade melhor, que nós criamos a União das Comunidades da Grande Fortaleza do Estado do Ceará, a gente fez atividade política partidária dentro de uma questão pública, dentro de uma política pública social, não política partidária, mostrando a convivência de qual era o papel da gente nas comunidades. Mas nós fomos absorvidos naquele sistema maior que a gente, né? E a ZEIS, né, Maria? O senhor que já foi presidente da ZEIS e vai voltar de novo, né? Como é que é a ZEIS? Qual a importância da ZEIS? Falei que você tem legitimidade de falar sobre a ZEIS. Atualmente eu estou legitimado até para o estado do Ceará sobre os presos políticos, né? Que eu fui eleito a presidente da diretoria da Associação dos Ex-Presos Políticos agora, um mês atrás. Eu só não sei por que carga d'água e elege essas coisas, né? Então, hoje eu sou autoridade estadual. Você quem manda. Autoridade estadual. E a gente o Estado, nós temos uma base de 700 a 800 presos políticos aqui, presos, desaparecidos, mortos, torturados, filhos, gatos. E gente que ainda nem recebeu, nem reconhecer. E eu estou no meio dessa confusão. Nunca deixei, desde 2000 que eu estou nessa luta. E a turma reconhece, e a gente precisava ter a entidade formalizada. E quem é que vai? No instante arranjar 12 pessoas, e quem conhece o presidente? Eu Zé Maria, o presidente. Sempre te mostra essas coisas, quando é preso não vai lá deixar, não. Não, rapaz, aí eu disse pra ele, eu não tem problema não, eu fico, mas só tem uma coisa que eu gostaria que ficasse registrado, é que eu não sou presidente, estou como presidente, e nós temos de usar a palavra, nunca é eu, é nós. Se cada um assumir sua função, nós funcionamos. Agora, se ficar nas minhas costas para funcionar, eu não vou. Eles acertaram lá, mas eu sei. Você ouviu falando aqui com esse rapaz aqui, que amanhã às 10 horas tem 8 pessoas lá fazendo o problema do pagamento de 8 anistiados, que desde o mês passado era para pagar e não pagar. E a gente conseguiu com 8, a gente conseguiu com 2 e amanhã nós vamos com 8 lá, para cortar a Socorro França. E aí é que você pergunta para mim, às vezes foi um projeto. Que às vezes vai? Pois é, às vezes é um projeto que nós conseguimos no Fórum Mundial. Aí. Lá no Rio Grande do Sul. No ano 2000, nós estivemos lá e descobrimos que a maioria dos estados do Brasil tem ZEIS. ZEIS é uma espécie de instrumento dentro da lei, do legalismo da lei. Às vezes eu fico assim,
me arrepiar com esse negócio da lei. E a lei é de acordo com quem tem poder de força. A lei só vale para isso, né? E na Constituição, todos que lêem a Sim, vai Constituição, perante a lei. todos que lêem a Constituição sabem. Nem um deputado, ou nem um vereador, nem um deputado estadual, nem um deputado federal, nem o senador, nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente da República pode pegar ninguém. E ele se torna patrão. E aí? Eles não podem fazer o salário dele, está lá na Constituição. Para fazer o salário tem que haver uma Assembleia Geral, ou seja, uma audiência pública para dizer como é que vai ser o salário dele. Porque esses cargos é cargo de alto relevo. Não é profissão. E aí? Nós temos a nossa associação de vereadores, não sei de quê, como que seja uma categoria. E no político partidário não é categoria. Mas eles criaram, quando a gente questiona isso, porque eu aprendi que eu vou chegar lá na Z, eu aprendi a descobrir isso, quando a gente questiona isso, o que ele diz? Tu é um besta, por isso que tu não tem nada. Eu digo, eu tenho que eu digo isso na cara de vocês, e vocês não podem dizer nada comigo. Só faz uma coisa, que eu fiz o João Freire expulsado do partido, dentro do legalismo. Então nós descobrimos que às vezes é o legalismo da lei que está na Constituição. E a maioria dos estados já tinha, né? A maioria, ou talvez a metade dos estados já tinha, né? Os estados centro-sul, né? E sul, né? Que é os estados mais desenvolvidos, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, então já tinha. E isso, descamisado aqui do Norte-Nordeste, talvez um aqui e lá tivesse. Aí nós trouxemos a ideia, né? Aí foi a época que a Rosiane foi eleita, né? 2013, né? Foi eleita e nós criamos o PP, né? O plano o OP, que PP, o OP, Orçamento Participativo. E lá nós começamos a gerir a formação das leis. Só que a Luziane, muito sabida, que ela é politicamente, nunca oficializou A OP. a OP. Não é à toa que depois saiu, né? Exato. Mas mesmo assim nós conseguimos, dentro do OP, nós conseguimos criar as leis, que foi em 2009. Nós criamos as leis, está com 12 anos, né? 12 anos. 2009, né? 2000 e... Esse é o plano, 12 anos, né? 14. 14 porque teve a pandemia, 14 anos. 14, porque teve a pandemia. Praticamente nós ficamos parados com essa pandemia, né? E aí nós criamos as leis. Nesse período até agora, o pessoal não tinha absorvido o que eram as leis. Para você ver. Até hoje a gente não sabe. Pois é. Eu estou falando das 10 que nós criamos. Até hoje eles não tinham absorvido. Só que o cara que ficava gritando igual o São Francisco por vento era eu. Até que agora, essas 10 leis estão começando a absorver o seu verdadeiro papel. Sua importância, né? Eu faço parte lá do grupo lá do Conselho das Leis, né, do grupo gestor, porque eu fui eleito vice-presidente lá também. Eu não queria, rapaz, tá dando coisa nas minhas costas, eu não quis. E aí eu faço parte lá do grupo gestor, até que ele está mandando aqui que quer confinar a força amanhã, que eu lá, né, amanhã é 15, né? Não, depois da manhã, né? Que é amanhã, né? 15 é amanhã, hoje é 14, né? Hoje é 13. Dia 13, 14 é amanhã, dia 15, né? Que eles mandaram aqui, né? Você viu, né? A menina falando comigo, né? E ela não podia faltar, não sei o que era 4. E aí nós estamos vendo que às vezes é um passo gigantesco. Mas para que esse passo gigantesco seja realmente dado nos bairros, onde agora nós somos 12, e agora que nós somos 12, é preciso que a gente venha para o bairro com as pessoas inseridas e acredite neles. A gente chama aqui no bairro, aqui, você vê, a gente chama as pessoas. E as pessoas não acreditam nele. Como é que o Zé Maria vai levar isso sozinho? Não leva. Não é verdade? Não leva de jeito nenhum, não tem nem perigo. Nós somos 7 companheiros. 2 da Barra, 2 do Cristo Redentor, 2 do Pirambu. São 6 de uma representação de uma entidade, dá 7. O papel dentro das leis é que cada um faça a reunião do seu território. E os moradores explicando o que é as leis. Que às vezes é todas as nossas necessidades. Cobrar só tem um papel. Informar e cobrar do governo, da gestão, né, municipal, o seu verdadeeiro papel. Tá aí, eles estão arrancando as pedras do Vila do Mar e vêm perguntar para vocês. Não pode fazer aqui, mas eles fazem. E quem é que pode brigar com eles? Se nós não temos controle social, eu vou brigar com você, viu? Foi que o Sarto desceu, foi para brigar comigo, né? Porque fez só 3 perguntas aí. Perguntei sobre o papel da casa, sobre o problema do posto de saúde e a taxa de lixo. Né? Eu não é desaforo nem para mim, não. Mas não é desaforo nem para minha mãe, vou levar do descamisado desse aí do nutrido. Você viu? Quer dizer, aí eu fico só dizendo que tinha esse controle social ali. O Zé Maria dizia, o outro dizia, a diferença. Agora, para a gente dizer que essas pessoas têm que cumprir o seu verdadeiro papel, meu irmão. Aí eu já entro aqui numa pergunta, que é uma pergunta muito boa e que você sabe exatamente como funciona. Qual é a influência do capital, do dinheiro, da bufunfa, de quem tem dinheiro, na política de bairro, levando para a política partidária, aqui dentro do bairro Pirambu e nos bairros que você conhece a favela? E tem mais, juntando já para concluir, a influência do poder financeiro na questão política de bairro e a política partidária também, e já para concluir, qual o seu conselho para a juventude, para participar, seja das leis, seja da participação de bairro, para ter esse controle social? Cuida, meu amigo velho. Olha, a política partidária, ela tem a influência financeira, porque ele se alimenta da necessidade da gente. Se alimenta, não tem esse negócio de se alimenta, não. Você vê uma menina como essa, aqui do Carlito, não vou dizer o nome dela, que você conhece, um pequeno mandato já tem um patrimônio daquele tamanho ali. Você viu ali o que ela fez? Quer dizer, imagine os outros, né? Então o que eles fazem? Juntam durante esse ano, 4 anos, seu pé de meio, para quando chegar na época das eleições, ele comprar 2, 3 lideranças que têm influência na comunidade, como o Zé Maria, eles vêm e compram, né? baratinho. Baratinho, dá uns 10 mil reais,
R$ 5.000, me compra para me influenciar que ele é o candidato. E eles conseguem garipar e ganhar as eleições em cima disso. Às vezes compra com um cargo velho assim, né? Aí depois o que eles fazem? Arranjam um cargo para varredor, para porteiro, quando muito arranja. Então, essa é que é o verdadeiro absurdo de uma liderança que vai. Mas o Zé Maria nunca conseguiu nada. Não é que eu não quero. Eu já falei anteriormente, ele disse que eu sou besta, não consigo nada, né? E eu digo que tem muita coisa aí, né? Porque tem a minha autonomia de dizer o que eu digo na cara deles, né? Não sou obrigado a determinadas coisas deles. E eles fazem o que fazem com a gente. Fazem isso e a gente é obrigado a ficar, dar a língua bem seu dente para eles. Quer dizer, a juventude de hoje, que é os meus filhos, meus netos, eles não têm essas informações. E as informações eu já falei anteriormente. Você tem de estudar. O que é que ele diz para a juventude? Você tem de estudar, se lapidar para ser mercadoria. Vai para o mercado de trabalho, não é assim? Para quê? Para influenciar que no mercado de trabalho ele vai enricar. Seu empreendedorismo, você não sei o quê, enricar. E isso não existe no sistema capitalista. Aí é que a juventude e os professores não podem fazer mais do que eles fazem, porque também eles perdem o cargo deles e eles não querem perder. Mas todos nós somos religiosos, de uma forma ou de outra. Somos evangélicos, né, de uma forma ou de outra. Dizia o grande mestre Jesus Cristo, morreu, mas nunca mataram. E eles morrem, mas não saem do campo. Quer dizer, preferem estar morrendo, angustiado dentro daquela. E não ensina as pessoas a se libertar. Você vai para uma escola dessa aí, às vezes eu estou nessas escolas aqui, no segundo grau aqui, conversando com os alunos, que aqui é colégio me chama, último. Agora em junho eu fui com a. Falei lá com uma quantidade de 50, 100 alunos. E eles ficaram espantados e a professora disse, eu chamei o Zé, porque vocês já veio várias pessoas aqui, mas tem uma linguagem dessa, um conhecimento desse? Não. E eles indagaram. Eu provoquei onde é que está o centro acadêmico, onde está. Eu terminei dizendo, olha, se você for dormir, você dorme, você acorda com futebol na cabeça. Você sabe o nome do filho, do neto, do bisneto, do tataraneto, do avô, do jogador, não sabe. Mas não sabe o seu, nem a data que você nasceu. Porque não tem informação. Não sabe o que é o SUS, como é que a gente quer as coisas do SUS. Não sabe. Isso aí, essas explicações. Então eu acho que a sociedade, principalmente a juventude, eu não sei como inserir elas a esse movimento. Porque o poder capitalista tem mais poder do que eu nem sei o quê. Às vezes até mais que, muitas vezes mais que a escola. Ora, mas em cima de tudo. E a escola, a educação e a saúde é meio capitalismo. Ganho dinheiro com isso. Aí eu pergunto tanto a educação privada como a saúde privada. Ganho dinheiro em cima disso, né? Porque tem a pública, tem a escola pública e tem a privada, né? Como tem a saúde pública e tem a privada. Mas quem é que ganha dinheiro? Logicamente, é a privada, né? É tão provável que as públicas, o que é que eles fazem? Não faz mais concurso público. Dá para o terceirizado, faz a OS. Terceiriza. Aí eu pergunto para você, como é que nós vamos se libertar disso? Nunca. Verdade. Vamos morrer desse jeito. Esperando a terra prometida do Moisés. Então, para encerrar, agradeço Zé Maria por essa excelente entrevista. Se você for jovem da comunidade, se rebele, se revolte, não aceite esse sistema, por mais que ele vá te pegar, mas não aceite. E seja um Zé Maria aí, no futuro, reivindicando seus direitos, buscando modificar o sistema, por mais que o sistema seja, parece que imutável e às vezes até difícil e talvez impossível de combater, mas a luta é eterna, né, Zé Maria? E eu deixo uma mensagem aqui dizendo, olha, procure seus movimentos que tem no bairro, as associações, aonde tiver informação, vá atrás para saber. Tem o Chico da Silva, tem o pessoal lá, tem a grande entidade, né, a Finocop, tem a ZEI, por sinal, a ZEI vai se reunir agora dia sexta-feira, lá no Clube do Lojista, ali na 25 de março, às 2 horas da tarde, morador do Pirambu e a dia 6, vá para essa reunião. Insira nessa reunião. Se organize, né? Vá para o seu colégio, procure fazer a juventude, procure fazer os grêmios estudantis, para que a coisa faça acontecer. Porque quando existia esse movimento, o Brasil tinha um pouco de controle social. Tem até uma frase de Lenin, que o trabalhador, o único poder que ele tem é o poder da organização. Nós juntos somos fortes. Porém, que nós não se juntamos? Não sei porquê. Não sei qual é a vantagem que tem de pobre brigar com pobre, pobre roubar pobre, pobre matar pobre. Não sei qual é a vantagem. Qual é a mesma vantagem? Não sei não. Também não sei. Então vamos encerrar aqui antes que chegue a dizer que a gente é comunista aqui, está protegendo aqui. Não tô a fim de ser preso não. Valeu, um abraço a todos. Obrigado, Zé Maria, e até a próxima entrevista.